antes de expor os pontos ligados no meu parecer jurídico, apontados em um parecer longo, extenso, de 75 laudas, elaborado a pedido do nosso prefeito municipal, Rafael Freire, e aproveito o momento, falando do prefeito Rafael Freire, dizer que eu realmente acompanhei esse trabalho que ele disse aqui na Câmara Municipal, quando ele foi o relator da Comissão Especial de Investigação instaurada contra a Copasa pelos ineficientes serviços que vinham sendo prestados à época por denúncia feita a esta casa por cidadãos desta comunidade. O Rafael trabalhou com muito afinco para a apuração desses fatos, conduzindo de forma muito eficiente o processo administrativo da Comissão Especial de Inquérito, que culminou na remessa das peças apuradas ou do próprio processo administrativo ao Ministério Público da comarca, onde nós pedimos que fossem tomadas providências cabíveis contra a Copasa pelos atos não recomendados e ilegais que vinham por ela sendo praticados nesta cidade em desfavor dos consumidores destinatários desse serviço, que estavam pagando uma taxa elevadíssima por esse tipo de serviço prestado. Eu, infelizmente, não posso deixar de dizer que essas representações foram encaminhadas ao Ministério Público em 2017 e até hoje não fizeram exatamente nada, totalmente desprezando aí a própria Câmara Municipal, que aguardam resposta até hoje. Nenhuma ação foi proposta pelo Ministério Público, nenhuma medida contra a Copasa, apesar das cobranças que fizemos sempre que tivemos em contato com a representante do Ministério Público dessa comarca. Mas, infelizmente, nada disso ocorreu. A Câmara chegou ao ponto, porque a Câmara, como todos sabem, ela não tem legitimidade, às vezes, para ir à Justiça e discutir os seus direitos, a não ser aquelas questões internas consideradas institucionais. Daí o motivo que não houve como a Câmara, na época, levar esse caso para a Justiça. Tinha que ser feito através do Ministério Público ou através do município, que, diga-se de passagem, foi omisso, que também recebeu representação, pedido de providências, porque quem tinha legitimidade para agir dessa forma, ou era o Ministério Público ou o município. Nenhum dos dois fizeram nada. Chegou-se ao ponto da Câmara Municipal aprovar a Lei 2219, de 10 de dezembro de 2019, autorizando o prefeito da época a rescindir o contrato com a Copasa, e nada foi feito também. Nada, exatamente nada. Muito bem. Assumindo a direção aí do município, Rafael Freire, com quem eu quero até demonstrar minha satisfação de estar trabalhando na administração, pela forma como ele conduz o município, pela sua forma ética, honesta e sempre visando o interesse público. É um jovem que tem uma vida muito grande pela frente e que Alpinópolis está, dessa forma, entendo eu, muito bem representado neste momento atual. Então, a você, Rafael, meus parabéns pela forma aí como vem conduzindo a administração. É a oportunidade primeira que eu tenho de me referir a você, com o trabalho do seu vice-prefeito. Acho que Alpinópolis está de parabéns nesse sentido. Um dos primeiros pedidos que me fizeram quando eu assumi a assessoria jurídica foi que examinasse essa questão relativa à contratação da Copasa. Aí sim, nós passamos para um lado que nós podíamos tomar providências. Até então estávamos de mãos amarradas aqui na Câmara, porque quem trabalha na Câmara sabe que aqui é limitado, até pela forma de agir. Não que os assessores, procuradores, os vereadores não queiram fazer alguma coisa, é que não tem legitimidade, às vezes, para ir na Justiça discutir questões relacionadas à administração pública.
Então, atendendo um pedido da atual presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, a senhora Tânia, que ela analisando o processo, se deparou também com aquilo que a gente já vinha discutindo aqui na Câmara e pediu ao prefeito que fosse tomada providência para analisar esta questão da contratação da Copasa pelo município de Alpinópolis. E aqui eu chamo a atenção dos senhores que nós fizemos esta análise desse processo, mas não da forma como muitos outros municípios estão fazendo, indo à justiça contra a Copasa para discutir questão contratual. Primeiro, porque esse contrato é falho, não existe nem penalidade para o município aplicar na Copasa no caso de descumprimento deste contrato. É um contrato, como eu vou mostrar para vocês, que foi feito e enfiado goela abaixo na administração pública. E é um contrato de um prazo muito longo. Talvez eu, no encerramento desse contrato, não sei se estarei aqui nesta vida. 30 anos de vigência. Então, um contrato e um processo que não teve o cuidado necessário na sua instauração, na sua condução e no seu encerramento. Um contrato que contou com a comissão de licitação, que me desculpe a ausência dos seus componentes, pessoas limitadíssimas em conhecimento de licitação. Não por culpa deles, estavam nomeados, mas um assunto tão complexo, uma contratação tão complexa, admitiria aí até a contratação de uma assessoria complementar para analisar melhor essa questão da contratação da Copasa. Então, aquilo que não se resolveu há 4 anos, nós estamos resolvendo hoje, em 105 dias exatamente. A portaria que determinou a instalação do processo é datada do dia 6 de abril deste ano, e hoje, dia 20 de julho, que é a data da decisão que o prefeito deu, completou-se exatamente 105 dias. 105 dias de um processo montado com o maior cuidado possível dentro da legalidade, onde demos à Copasa o seu direito de defesa, de explicar tudo aquilo que estava sendo questionado. Mas, analisando esse processo que foi montado em 2016, eu realmente fiquei assustado, com tanta aberração jurídica e tanto erro neste processo. Não sei se por descuido ou propositadamente. Eu fiz aí, pedi para eu colocar no telão algumas anotações sobre as ilegalidades que nós apuramos. Eu pediria aí que fosse passando já para mim. É isso. O objeto do contrato da Copasa, da sua contratação na época, em 2016, foi a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do município e na localidade de São Bento. Contrato, como eu disse, com uma vigência de 30 anos, assinado em 5 de maio de 2016, que vai vencer em 5 de maio de 2046. Então, é um contrato que realmente exigia um cuidado maior, uma análise melhor de tudo que foi feito. A contratação da Copasa, eu quero analisar para vocês aqui como que foi feita a análise dessa questão sobre a contratação dessa Copasa. Nós dividimos esta análise em 2 partes. A primeira parte, nós analisamos o processo administrativo propriamente dito instaurado para a sua contratação, sem adentrar, nesse primeiro momento, na questão de mérito, ou seja, se a Copasa poderia ter sido contratada por dispensa de licitação ou não. Ela foi contratada por dispensa. Então, a nossa análise é da forma que o processo foi feito no primeiro momento, da sua contratação por dispensa de licitação. Nós sabemos que a regra na administração pública é a licitação, nada se faz sem licitação.
Algumas exceções à regra podem ser feitas por dispensa. Isso aí vem elencado no artigo 24 da Lei 8.666, de 1993. Então, essa análise que eu começo a fazer para vocês, desse processo administrativo, eu estou fazendo análise, num primeiro momento, com base na Lei 8.666, de 93, que é a lei que trata das licitações e contratos públicos da administração pública, que está vigorando, e daqui 2 anos ela vai deixar de existir, porque já existe uma lei nova para entrar nesse lugar. A contratação da Copasa, então, se deu baseado no artigo... Eu pediria para voltar aí um pouquinho. Não, é o seguinte. Exatamente. Vocês podem ver que a Copasa foi contratada com base naquele artigo 24 da Lei 8.666, que diz o seguinte, que é dispensável a licitação na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Este foi o fundamento adotado para a contratação da Copasa, que não poderia ter sido, exatamente pelos motivos que eu vou demonstrar para vocês. Ela não estava apta a assinar esse contrato-programa, e nem de firmar convênios com o município. E isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Tribunal de Contas recomendou à Copasa que cuidasse desse ponto para que ela ficasse regularizada. Nada disso foi feito, e esse contrato-programa, onde a Copasa está atuando nos municípios, é padrão para todo mundo. Foi enfiado goela abaixo em todos os municípios. Nessa análise do processo administrativo propriamente dito, eu apurei aí 8 ilegalidades neste processo. 8 ilegalidades. Sem adentrar, como eu disse, na questão se ela podia ser contratada por licitação ou não. Eu vou analisar as 2 primeiras ilegalidades na contratação desta concessionária de serviço público. E são 2 pontos interessantes e que não podiam deixar de ser analisados, porque são de interesse público e cuja consequência, se não for observada, recai exatamente naqueles consumidores finais que estão pagando aí a conta de água. Diz o artigo 26, pode passar para mim, por favor. Pode passar. Diz o artigo 26 da Lei de Licitação que 2 questões precisam ser observadas e justificadas em qualquer processo licitatório, inclusive quando se trata de dispensa. São os 2 primeiros motivos que eu aponto como ilegalidades. Primeiro, razão da escolha do fornecedor do produto ou do serviço. Segundo, a justificativa do preço. Então, se vocês folhearem esse processo, que está lá na prefeitura, vocês vão ver que em momento algum foi justificado o porquê da contratação da Copasa. Se existem várias outras empresas no mercado que prestam o mesmo tipo de serviço. Então, por que dispensar a licitação e contratar direto com a Copasa? Se eu tenho um concorrente, a obrigação minha é licitar. E nós temos várias empresas no mercado que concorrem com a Copasa. Então, primeira justificativa. Não foi justificado porque se contratou a Copasa. Qual vantagem que foi na contratação da Copasa para o município? A lei exige. Não é a Copasa, qualquer empresa. Uma empresa que pegou uma estação de tratamento de esgoto já pronta
cuja obra ficou em torno de 17 milhões de reais. Já pegou isso pronto. Em outros municípios, se não me engano, Carmo de Rio Claro, fizeram a estação lá. Aqui não, pegou de bandeja. E nada se justificou em relação a essa questão da escolha. E não para por aí. Escolhi a Copasa, não justifiquei, tudo bem. E o preço da tarifa? Não foi feita uma pesquisa de preço para saber se aquela tarifa que estava sendo contratada com a Copasa era de mercado, está mais ou menos no parâmetro daqueles que concorrentes. Não foi feita a pesquisa. Qual foi a justificativa do prefeito à época e da assessoria jurídica da época? Está, esse aqui que eu vou ler para vocês, está na folha 143 do processo. Diz o seguinte sobre a justificativa, entre aspas: o contrato-programa a ser celebrado não apresenta valor, pois a prestação de serviço será custeada por meio de tarifa paga pelos usuários e arrecadada diretamente pela conveniada. Olha, então se é o povo que vai pagar, eu não preciso saber se o preço está dentro de um mercado, se eu estou sendo aí o intermediário entre a Copasa e o consumidor. Então, o justificativo para mim é que, infelizmente, e o senhor prefeito, é lastimável. É o povo que vai pagar, não interessa, não é assim, ué. É o povo, mas eu estou representando o povo. A prefeitura, numa operação dessa, é a intermediária entre a Copasa e o povo. Então, se fixou um preço da forma que a Copasa quis. Para a prefeitura e a assessoria jurídica não interessava, quem vai pagar é o povo. É lamentável. Então, são as duas primeiras ilegalidades dessas 8, onde eu falo sobre a ausência da escolha do fornecedor e a ausência de justificativa do preço que estava sendo contratado. Então, são as duas primeiras. Agora, eu gostaria de passar para a terceira e quarta, que eu vou analisar junto também. Pode passar aí, por favor. Aí. Então, é o seguinte, mais duas se apresentam aí como ilegalidade, a meu ver. E são exatamente aquelas que diz respeito à transferência que foi feita do patrimônio público para a Copasa. Existe uma cláusula no contrato dizendo que a Copasa ia pagar R$1.600.000 ao município, nas condições estipuladas, em prazos estipulados no contrato. Mas a gente não sabe explicar por que se fixou esse valor de R$1.600.000. Não existe explicação no processo. Apesar de que, no contrato, na cláusula 5ª do contrato, diz que esse valor foi devidamente avaliado e aceito pelas partes. Mas onde está essa avaliação? Onde está esse termo de aceitação? Não existe. Poderia ser R$1.500.000, não estamos questionando o valor de ser R$1.600.000. Podia ser R$2 milhões. E mais, passou-se por cima de um decreto do próprio prefeito. Existe um decreto municipal, o número dele é 2.941 de 2015, onde o prefeito nomeou uma comissão para se avaliar os bens móveis e imóveis do município quando forem alienados. Então, existia uma comissão na época que deveria ter analisado se esse valor era justo ou não, e nada foi analisado. Os componentes dessa comissão, eu fiz questão de anotar, na época, era o Clésio Borges de Carvalho, Edivane Paz dos Santos e Éder Avelar Gonçalves. E como suplentes, Benedito Moreira de Paula e Daniel Ricardo Ribeiro Lemos. Eles não foram consultados. Então, constou lá R$1.600.000, de acordo com avaliado e aceito pelas partes, mas não existe nada de documento que justifique isso. E nós estamos lidando com coisa pública, com bem público. E quando é bem público, existe alienação ou transferência para terceiros, eu tenho regra para fazer isso. Eu tenho uma lei de licitação que eu tenho que observar. Eu tenho que avaliar para poder vender.
Como é que eu vou transferir, ou vender, ou ceder alguma coisa para alguém, como se fosse um aluguel, sem saber quanto que vale aquilo? Então, essa foi uma outra falha, que houve descumprimento, a meu ver, aí, desse decreto, e houve a cessão ilegal de bens, violando a própria lei de licitação, e até a própria lei orgânica que trata dessa questão também. Aí nós vamos para outra ilegalidade ainda no processo, que é a quinta. A quinta ilegalidade diz respeito à inexistência de parecer jurídico de forma correta neste processo. Todo processo administrativo licitatório tem que ter o parecer jurídico. Essa previsão nós temos no artigo 38, parágrafo único da Lei de Licitações. Diz a Lei de Licitação, no artigo que eu acabei de mencionar, o 38, parágrafo único, o seguinte: as minutas de editais, nesse caso não tinha edital porque não era licitação, é dispensa, bem como a dos contratos, nesse caso tinha um contrato a ser firmado, contrato de programa, acordos e convênios ou ajuste devem ser previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da administração. Não foi feita uma análise dessas minutas do contrato de programa que foi assinado. Não foi feita uma análise desse convênio que foi assinado pela assessoria jurídica para dizer, ó, pode assinar, não pode. A assessoria jurídica existe para dar um norte ao prefeito se ele pode assinar ou não. Senão não precisa de assessoria jurídica. Agora, se pegar o processo, vocês vão achar um parecer jurídico lá. Mas não tratando nada disso que eu estou dizendo. Parecer jurídico dizendo o seguinte: a Copasa pode ser contratada por dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 26 da Lei de Licitação. Ponto. Mas onde estão as análises do contrato e do convênio que foi firmado? Talvez, se tivesse tido a assessoria, o parecer da assessoria, podia ter deparado pelo menos com essa questão de 1.600.000, por que esse valor? Sem contar as outras várias cláusulas que existem nesse contrato, cláusulas que ficaram faltando no contrato que eu vou mostrar para vocês. Então não houve essa análise. Então é uma ilegalidade que leva à declaração de nulidade de todo o processo. Não houve a manifestação da assessoria jurídica nesse ponto. E vou dizer para vocês, a própria procuradora do município, instada a comparecer no Ministério Público para prestar esclarecimentos nesse sentido, disse o seguinte, está no processo: eu não vi nada, não nessas palavras, deste contrato. Quando chegou para a assessoria jurídica, já estava publicado. Olha para você ver, então não vou até culpar a assessoria jurídica. Quando chegou o contrato, já tinha publicado, assinado, publicado, pronto. Então, quando que eu digo, isso aí foi enfiado goela abaixo para o município. Tem que aceitar e vai ter que ser assim. Nós acreditamos as regras. Contrato modelo padrão para o estado inteiro. Convênio modelo padrão para o estado inteiro. Isso é um absurdo. Então, houve essa falha gritante. Voltando um pouquinho, com relação àquela questão que eu falei de pesquisa de preço, com relação à escolha da Copasa, os membros da comissão foram ouvidos na própria comissão processante, a pedido da Copasa, e disseram que nada disso foi feito, não foi feita pesquisa mesmo de preço de nada, e nem tem justificativo para a contratação da Copasa. Então, essas são as 7 primeiras. E a última ilegalidade que eu aponto nesse processo que foi feito, diz respeito exatamente, que eu estou falando, o contrato precisava de ter uma análise, porque não existe no contrato uma cláusula obrigatória, sancionatória contra a Copasa. Uma cláusula que tivesse uma previsão de alguma sanção que o município pudesse aplicar à Copasa, caso ela descumprisse o contrato.
O que existe lá é uma cláusula dizendo, a cláusula 12ª, que o descumprimento pelas partes de qualquer cláusula ou condição deste contrato, bem como as normas atinentes ao seu objeto, poderá, quer dizer, nem é obrigatória, ensejar, sem prejuízo do disposto às demais cláusulas, a aplicação de penalidade pela ARSAI. A ARSAI pode aplicar penalidade ao município, pode aplicar a Copasa, mas o município, que é parte direta no contrato, não existe cláusula para ele aplicar contra a Copasa no caso de descumprimento do contrato. E se houvesse um parecer jurídico, com certeza teria alcançado essa ausência e apontado, esse contrato não pode ser assinado, está faltando isso. Dentre várias cláusulas que deveriam ser analisadas. E aqui eu cito no parecer, explicando, que essa necessidade dessa cláusula, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aí é baseado na Lei 11.107, a Lei do Saneamento Básico, essa Lei 8.887 de 95, eu transcrevo aqui, que eu não vou ler para não ficar muito cansativo, que tinha que ter essas cláusulas de sanção. Então, das 12 ilegalidades que eu apurei na contratação da Copasa, 8 estão ligadas só com relação ao que havia sido feito. Agora, partindo para o mérito mesmo da questão, o processo não poderia nem ter sido feito, a verdade é essa. Por quê? Porque a Copasa não poderia ter sido contratada por dispensa de licitação. A lei proíbe. Então, eu gostaria que passasse, já está na tela, né? Aí eu transcrevo novamente como foi a forma que ela foi contratada, baseado nesse artigo 24. E as duas próximas ilegalidades, que eu vou chamar de 9ª e 10ª, porque nós estamos na sequência aí, é sobre a contrariedade desta contratação à própria Constituição Federal. Então, não se aplica esse artigo 24, 26, porque a própria Constituição Federal proíbe. Existe uma lei maior que a Constituição, existe a Lei Federal de Licitação, mas ela não pode ser aplicada se existe norma na Constituição que dispõe do contrário. Então, se nós analisarmos o artigo 175 da Constituição, eu peço para passar aí para mim, página seguinte, pode passar. Não, aí mesmo, aí, obrigado. Vocês vão ver que o artigo 175 da Constituição Federal diz o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão, que é o caso, ou permissão, sempre através de licitação, sempre, a prestação de serviços públicos. Então, eu já não estou nem falando de erro do processo mais. Estou dizendo que não podia nem ter feito o processo. Já não foi feito corretamente, mas nem poderia ter sido feito por dispensa. É a Constituição que determina isso. O artigo 124 da Lei de Licitação, onde foi pego esse artigo 24 para se fazer a justificativa, eu peço para estar aí, diz o seguinte: aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos o dispositivo desta lei, aplica na licitação, desde que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. Então, nós temos a Lei 8.987, que é de 13 de fevereiro de 95, portanto, posterior à Lei de Licitação, que é de 93, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviço público, previsto no artigo 175 da Constituição. Esta lei veio até regulamentar esse artigo 175, que eu já acabei de dizer para vocês. E o artigo 2º fala que toda concessão de serviço público, o artigo 2º dessa lei 8.987, toda concessão de serviços públicos deverá ser feita mediante licitação na modalidade de concorrência. Isso no artigo 2º. Depois, pode virar para mim, no artigo 4º, diz que a concessão de serviço público deverá observar os termos dessa lei, das normas pertinentes do edital de licitação. Então, tem que ter o edital, tem que ter licitação. Isso é uma lei própria,
que trata dos serviços prestados por concessionária, que é o caso da Copasa. Então, não podia ter ido lá na Lei 866 de 93 para tentar, boca abaixo, ser contratado diretamente a licitação, sem justificativa do motivo da contratação e sem justificativa do preço. Talvez seja o mais importante nessa discussão toda, que vai atingir diretamente o consumidor. O artigo 5º ainda dessa lei de concessão diz que o poder concedente publicará previamente ao edital de licitação, sempre falando de licitação. E o artigo 14 da mesma lei, o poder concedente publicará previamente ao edital de licitação. Vejam que sempre falando da necessidade de licitação. Não fala em dispensa na lei específica onde a Copasa se enquadra, que ela é um concessionário de serviço público. O artigo 4º, para arrematar o que diz essa lei, diz o seguinte: toda concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública, será objeto de prévia licitação. Então, você vê que são vários dispositivos. A partir da Constituição Federal, vem a lei regendo as próprias concessionárias de serviço público. E aí eu passo para a 11ª ilegalidade, que é a forma errônea adotada pela Copasa para poder firmar esses contratos, programas e esses consórcios com o município. O próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em uma resposta a uma consulta feita pela própria Copasa, é a consulta número 751.717, Copasa consultando sobre essa dúvida que eles estavam na formalização de contrato-programa e dos convênios. E o Tribunal de Contas disse o seguinte, que estava errado, porque o Estado de Minas Gerais não editou as normas próprias para estabelecer os critérios legais para a realização do convênio de cooperação, como determinado pelo Tribunal de Contas. Então, o próprio Tribunal de Contas diz: ó, vocês não podem fazer contrato-programa e nem convênio, porque tem que ter uma lei do Estado própria, traçando as normas para se fazer esse tipo de instrumento. A Copasa nada disso fez, e fez contrato com o Estado inteiro. A maioria dos contratos, pelo menos que eu já tenho conhecimento, são todos iguais aos do município de Alpinópolis. Aqui o artigo 241 da Constituição diz que os estados disciplinarão, por meio de lei, os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos. O Estado tem que editar lei. O próprio tribunal disse: ó, vocês não estão cumprindo a Constituição. E nada disso foi feito. O artigo 10 da Lei 11.445 de 2007, que é a Lei do Saneamento Básico, diz o seguinte: a prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, que foi feito, mas não podia, e mediante licitação, vedada a sua disciplina mediante contrato, programa e convênio. Então, vocês vejam que a questão é mais séria do que a gente pensa. E, por fim, eu vou mencionar que a 12ª ilegalidade, que está automaticamente ligada à anterior pelo que eu já expus. É que na 12ª ilegalidade, eu gostaria de pedir para... Está errada a numeração, e volta para mim, é nessa mesmo. Pode voltar. Tá considere lá, por favor, 12ª, que eu coloquei 11ª de novo. Nessa 12ª, houve, então, o desrespeito por parte da Copasa em relação àquilo que o Tribunal de Contas orientou a própria Copasa em relação à consulta que ela mesma fez. Ou seja, sem lei específica do Estado, Copasa não pode firmar contrato-programa, tá certo? Não pode se não tiver uma lei do Estado, e não existe. E a Copasa continuou fazendo, está fazendo, e por aí vai. Se não colocar um basta nisso, a coisa piora a cada dia.
E a Alpinópolis está com um contrato que vai terminar em 2046. Vai aguentar isso aí? Vai deixar? Não serão tomadas providências? A tarifa está só aumentando. Então, é uma situação realmente delicadíssima, senhor prefeito, que nós levantamos através da assessoria jurídica. Aqui eu termino o apontamento dessas duas ilegalidades. E digo mais, alguns municípios já foram para a justiça. Nós tomamos um caminho diferente. Ao invés de levar esse caso para a justiça, nós resolvemos resolver essa questão de forma administrativa, sem ir para a justiça. Primeiro, porque é mais rápido. Segundo, que o prefeito, partindo do princípio que nós chamamos de direito de autotutela, ele tem o direito de rever os atos anteriores praticados por gestores anteriores. Assim como o sucessor do prefeito Rafael tem o direito de rever os atos que ele fez, se porventura forem ilegais. Isso é um direito que o prefeito tem. É o que eu digo, o município é uno, a administração pública é una. De 4 em 4 anos mudam os gestores públicos. E todos os atos podem ser revistos. Ainda bem que podem ser revistos. Então não precisou da gente ir na justiça. Eu sei alguns municípios que foram, mas vai ser uma demanda demorada. Vou alegar que a água está suja? Não é discussão nossa aqui, poderia, é um direito. Mas vai depender de perícia, vai depender de contratar assistente técnico, engenheiro, audiência. Isso vai longe. Perante um judiciário parado, como é o nosso, principalmente nessa época, tudo está parado, e o povo esperando. Então a nossa saída, eu entendo como é saída inteligente, senhor prefeito, porque quem vai ter que correr atrás agora é a Copasa. E não vou dizer para vocês que eu sou o dono da palavra, que o que eu falei tudo que está certo, não. Direito não é matemática, 2 mais 2 é 4. São questões que nós percebemos e fundamentamos em lei que está errado. Agora, se o judiciário entender de forma diferente, quiser caçar essa decisão que o Rafael vai passar para vocês daqui a pouco, nós não podemos fazer nada. Decisão nós temos que cumprir. Pode acontecer? Pode. Mas pode também não acontecer. E eu vou mostrar para vocês até uns precedentes, se gostaria que colocasse na tela de novo, de alguns casos que já foram para a justiça e a Copasa já perdeu. Então, eu começo aqui com esse caso aqui do município de Montes Claros, envolvendo a Copasa e o município de Montes Claros. O que entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Concessão de serviço público. Quando já estiver em vigor a lei 8.987, 95, que eu acabei de ler para vocês, se tem essa lei em vigor, tem que haver o prévio procedimento licitatório. A ausência leva à ilegalidade. Aí não sou eu mais que estou falando, é o próprio Tribunal de Justiça. Então nós temos precedentes que nós estamos utilizando para que seja tomada uma decisão pelo prefeito de forma segura, de forma fundamentada. É o que eu digo, se ela vai ser mudada ou não, eu não sei. Eu não sei o que os desembargadores, porque com certeza a Copasa vai para a justiça. Eles não vão querer perder um serviço que eles têm tão bom aqui no município, só por uma decisão nossa. Eles vão perder, eles são fortes, a Copasa é uma instituição forte, nós estamos brigando com pessoas que realmente têm influência no próprio governo, né? E talvez, não sei até que ponto no judiciário, eu acredito que não, mas é uma sociedade de economia mista forte. Então a briga, nós vamos comprar, não acabou, viu, Rafael? Termina aqui com o papel da administração cumprido. Tínhamos que resolvemos dessa forma, atingiu o mesmo objetivo, e o Copasa não vai trabalhar para a gente mais, depois que nós fizemos a licitação. Então eu tenho esse precedente já julgado em Belo Horizonte. Isso aqui foi julgado em 2015, já faz tempo que julgaram esse caso de Montes Claros. Nós temos o caso também de Andradas. É o que está na tela, acho. É, Andradas. Então, o que foi a decisão do Tribunal de Justiça em relação a Andradas, que foi para a Justiça com a Copasa? O município de Andradas
Contratação de serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário sem licitação. Ilegalidade aparente. Então, o município de Andradas já foram para a justiça e entendeu que o município, o processo de dispensa lá feito estava errado. Tinha que ter licitação. E para arrematar essa minha exposição, eu quero... Aqui, eu vou ler um trecho aqui, voltando um pouquinho, do município ainda de Montes Claros, que consta do acordo. Aqui, ó. A concessão de serviço público, após a vigência da Constituição Federal de 88, depende sempre da realização de prévio procedimento estatório, não se aplicando, portanto, as hipóteses de dispensa previstas no artigo 24. É o que a Copasa fez. Não sou eu que estou dizendo, é o Tribunal de Justiça, um órgão colegiado, dizendo que está errado. E para arrematar, eu quero mostrar para vocês uma decisão recente, agora dia 5 de julho deste mês, envolvendo o município de Nova Serrana. Nova Serrana. E qual foi a conclusão lá? Contrato de serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário sem licitação, nulidade. Então, vocês vejam que nós estamos com um processo administrativo apontando 12 ilegalidades, todas elas baseadas ou em prova documental ou em leis, sem contar o depoimento feito pelos membros da comissão de licitação da época, perante a comissão, que realmente dá a entender que tudo foi feito goela abaixo, que essa contratação por dispensa foi imposta, não sei por quem. O próprio presidente da comissão disse que não é ele que escolhe a modalidade de licitação, nunca ouvi dizer isso, que a função da comissão é arquivar documentos e conferir. Isso não é comissão de licitação nenhuma. A licitação tem que examinar, ver se a modalidade está certa, ver se os documentos estão certos. Não culpe ele não, como eu digo, pelo pouco conhecimento, limitado, por causa dos próprios cargos que eles ocupam, para tratar de uma questão licitatória tão séria como é a contratação da Copasa por um período longínquo, de 30 anos. Então, com isso, senhor prefeito, eu encerro aqui a minha exposição, espero que tenha sido claro e volto a dizer que isso é a minha opinião. Respeito, obviamente, todas as opiniões em contrário, mas eu gostaria que essas opiniões em contrário estivessem baseadas e fundamentadas na lei, como eu fiz. Porque dizer, não, está errado, esse parecer está tudo errado, o que foi feito está tudo certo. Me explica por quê. Tem gente que foi intimado para ir lá prestar depoimento e nem compareceu, que estava envolvido no processo. Então, com isso, senhor prefeito, eu encerro a minha fala e espero ter contribuído aí para esse trabalho, esse processo administrativo. Obrigado.